E aí você falou de uma terceira questão, que até está em alta, né, assim, o assunto, né, que são as questões das apostas, né, e que tem se tornado um grande problema no Brasil. As igrejas já estão começando a relatar, os gabinetes pastorais estão começando a relatar, né? Meu pai trabalha com casais, restauração de casais, e isso já está começando a chegar, problemas de casamento que vêm não de álcool, não do adultério, mas de pessoas perdendo tudo em sites de aposta, em aplicativos de aposta, e você está dizendo que eles estão querendo aprovar até mesmo cassinos físicos, né? Sim, é isso mesmo, Douglas. Vai ser votado depois, já teve matéria, notícia jornalística recente, dizendo que vai ser pautado, ou seja, vai ser votado no Congresso Nacional, depois dessas eleições, a legalização de cassinos físicos. Quando o pastor da minha igreja, Roberto Silvado, viu isso, ele me mandou o link e disse: Deltan, a gente tem que agir contra isso. O que a gente pode fazer como igreja? Por quê? Porque quando teve a época da legalização dos mingos, a nossa igreja atendeu uma série de famílias desestruturadas, esgarçadas por conta do jogo de azar, porque perderam todo o seu patrimônio, perderam os seus bens e foram esgarçadas pelo jogo, pelo incentivo ao vício. Hoje, a Porque gente já vicia tem... como drogas, né? É o que causa na mente da pessoa, chega a viciar como drogas, a ponto de ela roubar ou emprestar de um agiota, de coisa para manter esse vício, né? Uma parte das pessoas sim, e já tem relatórios mostrando que 1/3 dos apostadores do Brasil está endividada. Saiu um relatório novo do Banco Central, até separei aqui, apontando um dado muito surpreendente, olha só. Beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais para bets em um mês. Em um mês. Em um mês. Grande parte das bets sediadas fora, esse dinheiro vai sair do país e a gente perde, né? Agora, gente, não estou falando de pessoas ricas, não estou falando da pessoa que está... Sobrando dinheiro. Exatamente, como dizem, né? Investindo whisky. Não, estou falando de gente que está investindo leite, beneficiário do Bolsa Família. 3 bilhões de reais em um mês. Um mês. Então, fora os casos de golpes, né? Não sei se vocês acompanharam recentemente, mas alguns influenciadores foram presos recentemente. Começou com aquela Deolane, depois foi o Gustavo Lima. Tem ainda o risco de prisão do Felipe Neto, que divulgava a Blaze. E não é só o fato de que é um mercado de apostas em que a pessoa perde mais do que ganha. O problema é que alguns influenciadores, como o Felipe Neto, e eu divulguei um vídeo lá no meu canal mostrando isso, inclusive com o trecho, assim, não estou sendo leviano, estou exatamente reproduzindo o que aconteceu lá, tá? Eu até mostro ele falando. Ele falava que era um modo, a pessoa entrar na Blaze, era um modo dela ganhar uma renda extra. Então veja, Douglas, que tem um modo responsável de você divulgar. Eu me oponho à casa de apostas porque isso viola a ideia de virtudes. Isso estimula o vício, isso é uma coisa que fere os meus princípios, valores, aquilo que eu acredito que é melhor para a sociedade. Não é ser um bom mordomo daquilo que o senhor colocou nas nossas mãos para cuidar. Exatamente. Agora, se o cara quer, dentro de um mercado que isso é legal, fazer uma divulgação, como é que ele tem que divulgar? Ele vai lá e ele fala o seguinte: olha, pessoal, se você quer ir lá brincar, lembra que isso é um jogo de azar. Jogo de azar, o cassino ganha mais do que você tende a perder, então que seja um dinheiro para diversão, seja uma verba de entretenimento, mas não é isso que era feito. Divulgava como se fosse um modo de conseguir uma renda extra. E aí eles divulgavam os vídeos em que eles multiplicavam o capital de, sei lá, 1 milhão se tornava 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão, a partir de 1.000, ele multiplicava o capital, mas eles mostravam isso dentro de um ambiente que não era o ambiente oficial do jogo, era um ambiente de como se fosse uma projeção, uma simulação. E aí, nessa simulação, o cara multiplicava o patrimônio, e aí eles acreditavam, as pessoas que assistiam, que iam ter capacidade de fazer algo parecido, e entravam e botavam todo o seu dinheiro. Tem um cara que está processando alguns influenciadores que investiu todas as suas economias, 60 mil reais, e agora está processando eles, porque ele via isso e achava que ele também ia ganhar dinheiro. E, além de tudo isso, além desse problema da divulgação enganosa, tem um segundo problema. Algumas matérias vieram e mostraram que sites como a Blaze, se a pessoa ganhava dinheiro, o site travava o resgate. Só permitia a pessoa resgatar quando chegava ao dobro. E se a pessoa chegava ao dobro, o dinheiro sumia, começava a impor uma série de burocracias para a pessoa resgatar, ou simplesmente o dinheiro era bloqueado lá, não saía, e a pessoa entrava no canal de atendimento e deixava a pessoa sem resposta. Ou seja, era um esquema fraudulento. Então não bastava ser um jogo de azar, não bastava ser um jogo de azar fraudulentamente divulgado como se fosse um modo da pessoa ter uma renda extra, mas, para além disso, era um mega esquema de estelionato, em que os caras simplesmente estavam roubando as pessoas.
Então tem toda essa complicação, isso nesse emaranhado aí, que agora inclusive a polícia está investigando lá, a polícia de Pernambuco, a de São Paulo está investigando a Blaze, a de Pernambuco está investigando outras casas de apostas, bloqueando valores de influenciadores, das pessoas envolvidas ali. É uma coisa que é muito nociva. E isso acaba desestruturando as famílias, a sociedade brasileira, né? Esgarçando. Isso em algum momento foi aprovado e é o que a gente está falando aqui, né? Muitos de nós não tem nem ideia de que isso foi votado, que isso foi aprovado, né? E de tudo isso está acontecendo. E mais uma coisa que eu queria que você falasse, antes de a gente entrar nesse como, você citou, por exemplo, proibido pregar nos presídios, né? E aí algumas pessoas vão falar, poxa, mas o Estado é laico, né? Então, um Estado laico realmente não vai poder e tal. Mas você deu uma explicação de que esse argumento não diz respeito a isso, né? Não diz respeito a isso. A gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a laicidade do Estado. Todos nós, cristãos, queremos. A reforma foi lá a primeira a defender a laicidade do Estado, que é a separação da igreja e do Estado. E que diz ainda a respeito de que, traz a regra de que o Estado não pode estabelecer religião. Então o Estado não pode estabelecer, por exemplo, uma igreja anglicana, ou estabelecer preferência para uma igreja luterana. O Estado não pode fazer prevalecer uma religião sobre as outras. Ok. Mas a nossa laicidade, estabelecida constitucionalmente, é um modelo de laicidade colaborativa. O que isso significa? Isso significa que o Estado reconhece que as religiões todas são benéficas em geral para a sociedade. Entendi. Elas estabelecem uma coesão social, elas estimulam o altruísmo. Se você pega o livro do Jonathan Haidt, Moralist Mind, A Mente Moralista, não sei se é traduzido assim, mas em inglês é Moralist Mind. Se você pega o livro dele, ele tem um capítulo sobre religião e ele mostra que as pessoas que fazem parte de religiões, elas não só geram uma coesão, geram um capital moral na sociedade, mas elas doam mais. Não só para dentro do grupo, o que seria natural, pensando na lealdade, em como o cérebro humano funciona, mas também doam mais para fora dos seus grupos, fazem mais caridade. Então as religiões, elas são muito benéficas para a sociedade. A religião chega, o cristianismo chega, as igrejas, que eu conheço mais profundamente por ser cristão, elas chegam aonde o Estado não chega. É verdade. Levando dentista. A nossa igreja, volta e meia, vai lá para a Amazônia, para a população ribeirinha, levar dentista, atendimento médico, odontológico, atendimento pastoral ou psicológico, de psicólogos ou de pastor, atendimento às famílias. Várias igrejas fazem doações e donativos toda hora. Tem igrejas que fazem atendimento ainda de luto para as famílias. Tem uma série de atendimentos e obras que as igrejas fazem na sociedade. O que as igrejas fizeram nas enchentes agora, né? Sim. A mobilização que a gente teve das igrejas, né, no Brasil inteiro, né, pra você ter uma noção, aqui em Bragança, a nossa igreja aqui, né, junto com as outras igrejas, né, mas a gente foi sede ali, a gente enviou 14 carretas pro Rio Grande do Sul. Sim. Deu 250 mil reais o pessoal doou pra gente ajudar o pessoal lá. Então, é isso mesmo. Você vê, é uma ação maravilhosa. E o que você citou, né, você citou um exemplo, né, que é o do presídio, que é um lugar que ninguém quer se envolver. Isso. Porque você está falando de alguém que cometeu um crime. Então, nenhuma outra organização quer se envolver. E a igreja está lá, ela quer entrar lá, ela quer pregar, ela quer ajudar. E aí, como eu disse, você falou de várias coisas que muitas pessoas estão aqui hoje nos assistindo, nos ouvindo, nem sabiam o que estava acontecendo, nem pensaram a respeito. E eu queria te perguntar, como quem está aqui nos ouvindo, quem está nos assistindo, poderia dar uma resposta a isso? Talvez muita gente está aqui hoje e essa indignação surgiu no seu coração ao ouvir tudo isso, ao ouvir o que aconteceu com você, ao ouvir sobre o sistema, ao ouvir o que está sendo proposto e votado e a gente não está nem sabendo. Qual seria um caminho? O que fazer a partir disso? O modelo bíblico que mais chama a minha atenção na Bíblia de reação diante dos problemas de um país é o modelo bíblico de Neemias. Neemias, quando viu os muros sendo derrubados, os muros derrubados da cidade, e os muros derrubados significava que a sociedade poderia sofrer males a qualquer momento, desde invasões, roubos, estupros, violências. A sociedade estava exposta ao mal sem os muros. E hoje, em grande medida, nós não temos muros, nós vivemos uma deterioração moral da nossa sociedade. E qual foi a reação de Neemias quando ele viu isso? A primeira reação foi ele sofrer, foi ele sentir a dor alheia, foi a empatia, foi a dor. Sensibilidade. A Bíblia fala que ele
se lamentou e chorou. A segunda reação foi jejuar e orar. Jejuar e orar. E a igreja já jejuou e orou pelo nosso país, pelos nossos desafios, a gente tem colocado isso em oração, a gente tem jejuado por isso. Agora não parou aí. A terceira reação dele foi agir. Depois de ter orado, ter buscado a direção de Deus, ele deu passos de fé. Como você disse, ele compareceu inclusive triste diante do rei, aquilo podia significar cortar a cabeça dele, e ele se colocou disposto a realizar uma tarefa humanamente impossível, reconstruir os muros no meio dos inimigos. Os amigos, os judeus que viviam em outras províncias escreveram dizendo, quando vocês perceberem, vocês vão ser atacados de todos os lados. Vocês não têm ideia. Basicamente, eles estavam dizendo, vocês estão loucos, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo. Vocês vão ser esmagados. Mas com a graça de Deus, com o trabalho, com uma espada na mão, com um tijolo na outra, aqueles muros foram reerguidos.